Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Yolanda e no vídeo de hoje eu vim falar pra vocês quais foram as primeiras leituras de 2024. Então, o primeiro livro que eu li em janeiro e o primeiro livro que eu li em 2024 foi um livro bem carregado, bem pesado, que é O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay. É um livro extremamente curto, que eu li bem rápido, só que eu acho que eu li numa época errada, porque foi o primeiro livro do ano e eu também estava numa viagem. E eu terminei ele nessa viagem e, tipo assim, esse livro é muito pesado e eu acho que ele requeria muito mais atenção do que eu consegui dar. Mas, mesmo assim, ele conseguiu me impactar. Eu dei 3 estrelas apenas pra ele, porque não é o tipo de livro que eu gosto de ler. Eu sei que muita gente ama esse livro e eu gostei, tá? Eu não acho que 3 estrelas seja uma nota ruim. Mas eu acho que a época que eu li também não influenciou muito. Mas O Peso do Pássaro Morto é uma história que acompanha uma personagem dos 8 aos 52 anos. Então a gente vai ver a vida dela. Então vai acompanhar, né, essa mulher dos 8 aos 52 anos. E, gente, só acontece tragédia na vida dessa mulher. Só acontece tragédia e eu acho ela muito forte, porque apesar de todas essas tragédias, ela ainda conseguiu, sabe, se reerguer. Só vocês lendo pra vocês entenderem a profundidade que esse livro tem de carga emocional. Tem tragédia na vida dessa menina desde os 8 anos de idade. Então, basicamente, esse livro começa com uma tragédia, né? E ela se sente muito mal por isso e ela leva essa tragédia, que foi a primeira que aconteceu na vida dela, pro resto da vida. Depois dessa tragédia vem acontecendo várias outras coisas, vários outros traumas. É um livro que contém muitos gatilhos. Então, assim, se você tem gatilho com alguma coisa, procure saber antes pra você não ler e acabar se sentindo muito mal. Eu não tenho gatilhos com os temas aqui abordados, mas eu me senti extremamente mal lendo esse livro pela personagem. Então, a Aline Bay conseguiu escrever um livro em que você realmente se sente desesperado em algumas partes, e a gente vê também uma relação de mãe e filho em que eles não se dão muito bem, a relação deles é muito complicada e tem um porquê disso tudo. Então, tipo assim, é um livro que eu recomendo. Porém, você tem que saber que tem gatilho, que é um livro muito pesado e que você tem que ler com consciência de que esse livro não é um livro leve para passar o tempo nem nada. Ele, apesar de ser rápido de ler, porque ele é um livro curto, ele é muito difícil de digerir. Então tenham isso em mente antes de ler esse livro, tá bom? E a segunda leitura do ano foi o querido, assim, que meu xodózinho, Minha Vida Fora de Série, primeira temporada. Sim, por que eu dei 3 estrelas pra O Peso do Pássaro Morto e dei 5 estrelas pra Minha Vida Fora de Série? É como eu falei, gente, eu acho que tudo é a época que você lê. Porque a época que eu li O Peso do Pássaro Morto não me favoreceu em nada. Já Minha Vida Fora de Série, eu tava muito bem, assim, e tava combinando com a vibe do livro. É por isso que agora eu paro e analiso e penso o que eu quero ler antes de realmente ler de fato o livro. Porque quando eu peguei Minha Vida Fora de Série pra ler, eu estava completamente na vibe de Minha Vida Fora de Série. Tava totalmente, eu tava precisando de um livro assim. E eu amo a escrita da Paula Pimenta, assim, gente. É uma coisa que eu já falei aqui várias vezes pra vocês. Eu sou fã de Fazendo Meu Filme. Vai sair o filme de Fazendo Meu Filme agora, dia 14 de fevereiro. E, tipo assim, foi uma época muito boa, porque eu peguei ali o anúncio de Fazendo Meu Filme e tava lendo Minha Vida Fora de Série, né? Que é interligado com Fazendo Meu Filme. A história de Minha Vida Fora de Série é a história da Priscila, que é a amiga da protagonista de Fazendo Meu Filme. Ela é apaixonada por série, por isso o título, né, Minha Vida Fora de Série. E a Priscila, ela, quando começa o livro, né, tá no aniversário de 13 anos dela e ela tá, assim, revoltada porque mudou de cidade, os pais se separaram. Então, tipo assim, ela tá muito revoltada com tudo que tá acontecendo. Mas ela vai fazendo novos amigos e a gente vai vendo essa interação aí com os amigos novos de Belo Horizonte, ela mantendo contato ainda com os amigos de São Paulo. E eu me identifiquei, assim, 100% com a Priscila, tanto na personalidade, que ela é meio extrovertida, ela gosta de estar à frente das coisas, organizando as coisas, quanto com ela gostar muito de séries e de animais, né? Então eu me identifiquei muito com ela, muito mesmo.
E eu acho que foi por isso que eu gostei tanto desse livro. Eu marquei ele todo, ainda bem que eu tava com ele, não sei se vocês vão conseguir ver, mas ele tá todo marcado com post-it, e ainda bem que eu tava com ele em físico, porque eu precisava marcar muita coisa. Tem muita coisa aqui nesse livro que, tipo, mexeu comigo. Como em todo livro da Paula Pimenta, esse livro aqui tem muito drama, né? É um livro sobre romance também. É um livro que pega muito essa questão de você ter 13 anos e começar a namorar com pessoas mais velhas. E isso é um grande problema que foi, assim, meio que retratado aqui de uma forma que não estava muito problematizando essa questão, mas ainda assim surgiu alguns problemas, algumas coisas assim. E eu acho a Priscila muito nova pra tudo isso, sabe? Todo momento eu ficava, meu Deus, menina, você é muito nova. Ela tinha acabado de fazer 13 anos e estava passando por todas aquelas situações que eu não acho que era condizente com a idade dela. Mas mesmo assim, foi inserida aqui na história. Eu não tô criticando a Paula Pimenta, até porque isso acontece muito na vida real e ela passou pro livro, mas é um ponto que me incomodou na história, sabe? E aí a gente vai acompanhando, né, a vida da Priscila, se adaptando em BH e se apaixonando algumas vezes, mas é muito legal, eu indico pra... Assim, acho que todas as idades, crianças a partir de 10, 12 anos, acho que já conseguem ler esse livro. Eu recomendo para todo mundo que tá começando a literatura, principalmente literatura nacional, porque, tipo, tem muita representatividade brasileira, principalmente de Minas Gerais, né? E tem muita coisa brasileira dos anos 2000 aqui nesses livros. Eu acho muito legal vocês pegarem, pararem pra ler um pouquinho a escrita da Paula Pimenta, que é sensacional. E o último livro que eu li, eu fiquei assim, embasbacada, porque eu não esperava de jeito nenhum que esse livro fosse aparecer pra mim e que eu fosse ler e gostar tanto, que eu tava rolando pelo Biblion, que é um aplicativo de reserva de livros, então você consegue reservar o livro e ler online. Tem inúmeros livros mesmo, não tô fazendo propaganda, realmente eu acho que pode ajudar você que quer ler, mas não tem muito dinheiro, né, pra investir em livros. Aí eu tava rolando lá pelas editoras e eu encontrei O Misterioso Lar Cavendish, da Clary Legrand. Não sei como é que fala o nome da autora, mas... pensa num livro sensacional, a atmosfera dele é muito legal. A mesma atmosfera de Coraline, mesma vibe, mesma pegada. Tem até a repetição de até algumas coisas, alguns elementos de Coraline. Tem também em O Misterioso Lar Cavendish. Então, se você gosta de Coraline, leia O Misterioso Lar Cavendish, porque, cara, vale muito a pena, sabe? E a história em si é diferente, mas alguns elementos são iguais. É a história de Victoria, uma menina muito obstinada, muito decidida e muito perfeccionista, que acaba virando amiga de um menino chamado Lawrence. E Lawrence já não é tão perfeitinho assim, né? E acontece que um dia o Lawrence desaparece e ninguém na cidade parece se importar com o sumiço do menino. Só ela que lembra do Lawrence e só ela que tá procurando pelo Lawrence. E nessas procuradas por aí ela encontra algumas coisas misteriosas, principalmente sobre o lar Cavendish, que é um lar meio estranho, algumas coisas estranhas acontecem lá. E ela nota o desaparecimento não só do Lawrence, como de algumas outras pessoas. Quando ela começa a investigar, é que as coisas estranhas realmente começam a aparecer. E ela vai cada vez mais investigando. Não desiste, cara, ela não desiste. Eu amei a personalidade da Victoria. E ela parece ser uma personagem muito chata, mas ela na verdade é incrível. E eu queria ler mais dessa história, principalmente porque o final, o epílogo, eu não gostei. Porque, tipo, fica uma ponta muito solta. E eu queria muito que, né, tivesse outro livro pra resolver essa ponta solta, pegar esse gancho. E é muito parecido mesmo com Coraline. E eu acho que por isso eu gostei tanto. Eu dei 4,5 estrelas e favoritei. Porque, assim, gente, foi um livro meio que conforto, sabe? Tanto Minha Vida Fora de Série quanto Misterioso Lar Cavendish foi um livro que me deu conforto. Eu tava precisando disso depois de ler um livro tão pesado que é O Peso do Pássaro Morto. Mas foi isso, gente. Eu gostei muito dessas 3 leituras. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe um like, se inscrevam no meu canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Me sigam nas minhas redes sociais, que eu sempre deixo aqui na tela e na descrição para vocês. Então vão lá me seguir. Eu sempre tô tentando ficar ativa lá nas redes sociais. Obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo e tchau!